Olá, divas. Ai, toda vez que abre aqui eu sinto falta de música. Não acho esquisito esse silêncio? Toda vez que eu clico aqui pra começar a live eu penso, meu Deus, por que eu não pus uma música de fundo? Toda live eu penso isso assim que abre, impressionante. E eu nunca faço, é engraçado, né? Como a gente deixa de fazer e procrastinar coisa pouca. Coisa pequena que faria diferença. Eu ia amar ter uma música aqui. Por que eu não coloco? Oh, meu Deus. Fica pra próxima. Hoje é feriado, né, gente? Eu tinha esquecido. Essa quarentena é feriado eterno, né? Assim, né? Da sensação. E é feriado hoje. Minha mãe tá aqui em casa, galera, né? Galera. Minha mãe e meu padrasto. Quem tava tocando piano lá, gente, que vocês mandaram muitos direct. Nossa, ele toca muito. É meu padrasto, ele é pianista profissional. Tá? Ele é pianista mesmo, é a profissão dele. Ele toca muito mesmo. E eles estão aqui fazendo um churrasquinho. O que mais? Que mais? Vamos esperar todo mundo entrar. Vamos esperar mais um pouquinho. Hoje nós vamos começar a falar da obra Orgulho e Preconceito. Quem que leu ou assistiu o filme? Tem uma versão boa do filme. Acho que é de 2005. É muito bom, muito legal o filme, muito gostosinho de assistir, mas o livro é mais gostoso ainda. E assistir e ver o livro acho que é mais legal ainda até, porque você compara as partes que o filme omitiu ou teve que cortar, né? Enfim, pra dar certo, né? No tempinho lá do filme. O tema... deixa eu colocar o tema. Orgulho e Preconceito. Tô colocando o tema aqui. Então, é parte 1 de sei lá quantas partes, tá? Vamos ver. Vamos ver quantas partes, porque é o seguinte, essa obra tem muitos detalhes. Ela é diferente, ela não é uma obra simbólica, como Castelo Animado, por exemplo. Só que ela tem muitos detalhezinhos pra gente conversar, assim, muitos detalhezinhos interessantes, inclusive partes que vale a pena ler junto com vocês pra gente conversar. Então eu penso que a gente vai ficar tranquilamente alguns dias nessa obra, ou não, tá? Pode ser que né, eu veja que não é necessário. Eu vou percebendo vocês, vou percebendo aqui o desenvolvimento da coisa, mas eu tenho alguns diálogos no livro. Tem muitos diálogos, obviamente, né, no romance, que vale a pena ler, porque não é nem a coisa falada em si, não é nem o conteúdo em si, mas a forma que eles conversavam. Tem muita coisa implícita, porque é legal a gente conversar. Porque qual é o meu objetivo dessas lives literárias, né? De pegar alguma obra de arte? O meu objetivo é trazer referencial do que é ser mulher para vocês novamente. Esse é um dos grandes objetivos, vocês terem referência novamente do que é ser homem, do que é ser mulher, né? De qual a vocação dos dois, qual o papel dos dois, qual a pretensão dos dois. Ou seja, tudo que eu falo, a teoria que eu falo para vocês, que eu clarei para vocês no direct e em outras lives, aqui na literatura a gente vê na prática, numa história, né? Então, isso é muito bom. Então, dessa obra, desse romance, que é um romance, é uma história, fica muito legal, a gente contextualiza tudo que eu falo na teoria para vocês nos directs, entendeu? Então, vale a pena, que vai enriquecendo, vocês vão ganhando uma consciência maior dos atos de vocês, das motivações, do que vocês fazem, do que vocês recebem, tá? Então hoje a gente vai falar dos personagens. Hoje eu só vou explicar um pouquinho dos personagens, tá? E eu quero parar a live um pouco antes dela cair. Vamos parar com esse hábito de esperar a live cair, porque ela não está salvando. Tá dando pau no Stories, no Insta.
Ontem não salvou a live, foi maravilhosa ontem, não salvou. Eu nem não penso, não dou vazão a esse pensamento para o meu fogo não arder aqui. Mas não salvou. Então eu vou sair um pouco antes, porque eu percebi que ela cai e não salva lá pro finalzinho da live, tá? Então, se vocês puderem me ajudar me avisando que falta 10 minutos para acabar e tudo mais, eu entrei o quê? 12:04, né? Então eu vou ficar de olho aqui, tá? Então, Orgulho e Preconceito é uma obra de Jane Austen, uma escritora muito famosa. Já falei dela no Razão e Sensibilidade. Quem perdeu, vê lá no Desperte Diva, acho que tá lá, talvez no YouTube esteja lá essa live da Razão e Sensibilidade, que é outra obra da Jane Austen, uma escritora muito famosa inglesa, e que escreveu diversos romances, e a gente pode falar de todos eles, porque são todos fantásticos, são muito legais mesmo. E é interessante que ela veio de uma época e de um local, né, a Inglaterra, a burguesia, e do século XIX, então é justamente o começo da transformação, né, a idade moderna, da transformação para a nossa idade contemporânea atual, né. O século XIX, o século XX... No século XIX, assim, século XX, foram diversas transformações que culminaram no resultado que nós estamos hoje. Então, por isso é um dos motivos também que é bem interessante analisar as obras dela, tá? É um romance, Orgulho e Preconceito, que acontece na burguesia inglesa e na zona rural, né? Então, é a articulação das duas coisas. A valorização das pessoas na cidade, né? Porque ali estava todo vapor a cidade e tudo mais. E a vida real tal como ela sempre foi e que é a vida real de fato, porque a cidade é uma ilusão, né? Nós construímos uma grande ilusão a cidade, porque a vida real dada, né? A vida natural, ela não é o que a cidade oferece. Ela é o que a civilização oferece, né? Mas a cidade já passou-se de uma civilização. Aqui é um pensamento, uma conclusão minha, assim, que a cidade, ela realmente, ela disfarça, ela faz a gente cair numa ilusão, né? Principalmente as grandes cidades. E a gente não percebe mais as estações, a gente não percebe mais o ciclo da vida, nada, né? Desconecta. Então, tava lá aquele vislumbre da burguesia tal versus a cidade tal como ela é, né? Sem luz, né, lá no campo, e tempo disponível para refletir. Isso é muito importante, esse ponto nas obras da gente. Você vê que as mulheres tinham tempo. Eu falo para vocês que a mulher precisa de tempo, uma atividade descansa a outra, faz tempo que eu não falo isso, né? Mas a mulher, por ter um mundo infinito e um mundo conectado com tudo, ela precisa de tempos de descanso entre as atividades. A mulher que faz uma atividade só o dia todo, essa mulher pira, ela realmente fica objetiva, fica lógica, seca, porque a mulher, ela é o símbolo do infinito e de receber tudo. Então, ela tem que estar sempre fazendo várias coisas, está atenta aos filhos, está atenta aos maridos, está atenta ao trabalho, está atenta à comida, está atenta ao livro, está atenta ao bordado, está atenta... Ela está sempre articulando várias atividades. Isso é saudável para a mulher. Então, obrigada, divas, que estão monitorando o horário. Então, esse é um ponto bem interessante já para começar nas obras de Jane Austen, que as mulheres lá tinham tempo. Você vê que elas tinham tempo para refletir, para admirar, para absorver, para contemplar a natureza, para contemplar as estações e tudo mais. Eu vou ver isso de salvar no YouTube também. O Saulo tá fazendo. Eu vou ver isso direitinho. Essa parte não é comigo, é a Thaís que resolve. Ela vai falar o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Então a gente vê no romance, entrando no romance mesmo em si, as relações, né? As relações na época, naquela sociedade, que eram movidas, o matrimônio, que eram movidos não pelo amor, mas muito mais pelo dinheiro e status, né? Tinha dotes envolvidos, tinha nome envolvido, né? A família ainda era tudo, né? Apesar de ser a burguesia linda, a família era ainda carregada de importância, né? Levar o nome para frente, o dote, a importância disso tudo, era o cenário dessa obra, tá?
Sobre esse ponto, é interessante, antes de entrar, eu fiz uma introdução aqui antes de entrar nos personagens em si, é interessante observar que essa preocupação com o nome, com o dote e tudo mais, era uma preocupação da família, era uma preocupação dos pais, dos tios, das irmãs, dos irmãos. Não era uma preocupação, de fato, dos próprios envolvidos. Isso é interessante observar esse fenômeno, porque ele é assim e sempre foi assim, independente da sociedade. As pessoas que estão envolvidas emocionalmente, elas enxergam de outra forma do que aquelas que estão só articulando a situação pela razão fria, né? Ou seja, quem não participa, ou seja, dá conselho, falar o que tem que fazer, o que não tem que fazer, estando fora, não sentindo aquela realidade, é muito fácil, né? E ali a sociedade era muito, manipulava muito isso, né? A opinião alheia, dotada de razão fria, era um hábito e é até hoje, né? Então, lá na educação, incluía-se os costumes sociais e culturais. Isso é outro ponto que eu quero levantar para vocês. Hoje, a sociedade que a gente vive hoje dá a impressão para você de que não existe mais costumes e hábitos sociais culturais para se apoiar. Que hoje você é livre para fazer o que quiser, né? Isso é uma grande ilusão, gente, porque isso por si só é o costume da época. O costume da nossa época contemporânea é a libertinagem, é não se importar com nada. Se você se importa, se você tem algum pudor, se você tem alguma moral, se você está preocupado com o dinheiro, se vão te prover ou não, se você tá preocupado se vai te amar ou não, ou se a família dele é boa ou não, você é uma idiota, você é uma antiquada, você é uma interesseira, você não sei o quê. Portanto, o costume hoje, sempre tem um costume social e cultural, e o costume hoje é esse, é ser libertino. Se você se preocupa com qualquer coisa, você é uma antiquada, você é uma oportunista, uma interesseira e tudo mais. Então, não caiam nesta ilusão que querem fazer você acreditar das ideologias de que é possível você não ter que escolher nada. Você pode ter tudo, você pode ser tudo, você pode ser quem você quiser. Porque, por definição, isto já é uma escolha. Você escolher ser libertina já é uma escolha, já é um costume, portanto. Tá? Então, para contextualizar aqui sobre isso, eu quero levantar um terceiro ponto, que é sobre o amor e essa razão social, coletiva, né? Tem aí os certos costumes, seja os da libertinagem que a gente tem hoje, ou seja os mais puritanos de uma época aí atrás. O amor não obedece a costumes. E essa obra traz muito isso. E todas as obras de Jane e a grande maioria dos filmes clássicos que a gente assiste e lê mostra sempre a exceção. E que a exceção geralmente carrega a verdade. A exceção geralmente, infelizmente é a exceção porque ela está carregada de virtudes e de moral, de verdade. Ela não se enquadra, portanto, a um coletivismo. Entende? Então a gente percebe aí como o coletivismo não é bom, como você querer parecer a maioria, como você querer, tá todo mundo usando máscara, então eu vou usar também, tá todo mundo se maquiando, então eu vou me maquiar também, tá todo mundo mostrando a bunda, então eu vou mostrar também. Não é bom, te despersonaliza. A gente vê qualquer história, não só em romance, não só história amorosa, mas mesmo assim, quando Jesus veio, ele veio mostrar o quê? Ele veio mostrar o quê? Que essas tentativas de enquadrar pessoas, de rotular todo mundo no mesmo lugar, de construir um coletivismo, despersonalizar, não está a favor do mandamento maior que ele deixou, que é amar o próximo como a ti mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas. Que um ponto fundamental para você conseguir amar a Deus e amar o próximo é respeitar o indivíduo, é respeitar a personalidade de cada um, o tempo de cada um e tudo que implica o mundo de cada um.
Isso não significa ser libertino, ser desrespeitoso, fazer o que quer, não tem nada a ver. E essa confusão a gente precisa ordenar na cabeça, porque causaram uma bagunça em relação a isso. Então eu tenho que respeitar a individualidade e ser independente, e ela pode fazer o que quiser e não tem que se enquadrar. Não é isso, não é inverter. Tá? O coletivismo inverteu, não é inverter, mas é o meio termo. E a protagonista do Orgulho e Preconceito, a Lizzie, e o Darcy também, eles são um ponto central sobre isso, que eu quero que vocês enxerguem eles desse eixo, de que eles não se enquadraram no coletivismo, mas eles não foram libertinos, nem rebeldes, nem revolucionários, nem progressistas, nem nada. Eles não permitiram que despersonalizasse eles. Entende? Eles não permitiram que o coletivismo, que a sociedade tirasse a essência deles. E eles não precisaram ser revolucionários, nem ser rebeldes, nem ser ignorantes, desrespeitosos. Eles não precisaram fazer isso para se manter na sua personalidade, para se manter no seu indivíduo. Isso é muito importante nessa obra. E essa obra levanta isso que vem de várias situações. Jesus mostrou isso quando ele salvou a prostituta, quando ele perdoou o ladrão, quando ele curou no sábado. Ele é um transgressor de leis? Óbvio que não, das próprias leis dele, óbvio que não. Ele estava mostrando ali que as pessoas estavam apegadas a um rótulo social que fora instalado e esqueceram do fim daquilo. Esqueceram que o fim daquelas leis era amar o próximo e amar a Deus acima de todas as coisas. E que o amor não se domestica. Essa é a frase que eu quero inculcar hoje muito forte em vocês. O amor não se domestica. E o amor prova o tempo todo isso. Aquela pessoa que quer retular, que quer achar, eu quero um homem perfeitinho, ele tem que fazer isso, aquilo, ele tem que trabalhar, ele tem que ter tanto de salário, ele tem que não sei o que. Você fica rotulando pessoas, você está objetificando, coisificando um ser humano, esquecendo que ele tem um mundo único, pessoal, o mundo dele, que você querer desvendar o mundo dele, descobrir, participar do mundo dele, é a maravilha do amor. E não você querer enquadrá-lo num rótulo que você estipulou no seu mundo, nos seus sonhos, entende? Isso é muito importante. E vice-versa, não permita que façam isso com você também. E não permitir não é falar, nem vem me enquadrar. Não, divas, não é isso. Você tá atraída por alguém, essa pessoa tem também te você tem que usar saia assim ou assim. Por quê, amor? Porque se você usar a saia assim, você vai passar a imagem tal. E essa imagem que você quer de mim, amor? Mas eu não sou essa pessoa. Você raciocina com a pessoa, entende? Não fica na defensiva nem na ofensiva, sabe? Isso é você exercer a sua essência. Você não permitir que certos determinados padrões por si só ditem a sua vida e os seus comportamentos. Porque o padrão por si só não é nada. O padrão, as leis não são nada por si só. Elas estão ali como um lembrete de algo maior. São um lembrete de algo maior, tá certo? Então você tem que se apegar nesse algo maior, sabe? Que não o véu antigamente que a mulher usava. É ótimo, porque, nossa, se ela não usar, ela vai pro inferno. Não é isso, é porque o véu era um lembrete de que ela é um vaso misterioso. A gente tem lembretes, nós somos seres esquecíveis, o ser humano é ser esquecível, a gente esquece do fundamental o tempo todo, a gente lembra de pagar as contas, a gente lembra das coisas que não faz diferença, que não são realmente importantes. E as coisas realmente importantes, quem eu sou, para onde eu tô indo, qual o tamanho do mundo, onde eu estou, com quem estou, para quem eu tô aqui, a gente esquece todos os dias e a gente vive uma espécie de robozinho mesmo da sociedade, robozinho da economia, robozinho do sistema, e esquece o essencial, entendeu? Então, gente, o amor não obedece a ninguém, a nenhum costume, tá? A gente que deve obedecer a ele, a gente que deve obedecer o amor. Hoje eu vi a homilia do padre Paulo Ricardo, gosto muito, assisto todos os dias a homilia dele, e ele falou uma coisa fantástica hoje, tá muito boa. Ele falou, o vento, ele leu uma parte, acho que 3 João que ele tá lendo, o vento sopra para onde o Espírito quer, tá?
Então, a gente não sabe de onde vem o sopro do Espírito, nem para onde vai. Não cabe a nós saber isso. Mas a gente enxerga e percebe ele. Basta isso para nós, a gente perceber ou fora, ou dentro de você, se você tá já com a graça, você percebe a voz dentro de você e obedecer ela e agir de acordo com essa graça interna que já foi lhe dada, porque você pratica, você medita, você ora, ou a externa, que é através das orações dos padres, né, da leitura da Bíblia, e aí você vai percebendo quem é Deus e a graça através do que você lê e através dos seus mentores, né, dos padres e tudo mais. Então, só nos resta, Diva, a gente obedecer a essa graça, a esse amor, a essa ordem. Não quero obedecer o coletivismo, obedecer a sociedade. Chega num ponto que, e é o ponto, inclusive, que a gente está entrando agora, em que não tem mais como obedecer a política agora nesse momento, né? As pessoas de poder agora, porque eles estão infringindo uma lei de Deus, né, que é o direito, e também é uma lei dos direitos humanos, né, desde, acho que, eu não lembro o ano exatamente, mas não me recordo agora, mas existe uma lei do direito de ir e vir, que eles estão querendo, né, eles não estão respeitando. Então, a gente não pode deixar essas coisas acontecerem, tá? A gente tem que lembrar que quem manda é o amor não é domesticável, tá bom? Outro ponto que eu quero falar antes de entrar explicar os personagens é a vocação amorosa. É interessante que até na capa dessa versão que eu tenho, tá escrito na capa aqui, a prova de que o amor pode nascer do improvável, né? Essa frase eu concordo e não concordo, né? Mas eu tenho geralmente refutações em tudo que eu leio, né? Assim, eu concordo e não concordo, porque assim, parece improvável para quem não tá percebendo a situação, porque quem percebe, quem tá acordado, desperto para a situação, percebe que a primeira vez que eles se olharam, o Darcy e a Lizzie, que são os protagonistas, a primeira vez que eles se olharam, eles já aconteceu algo ali. Então não é tão improvável, né? É improvável pelos olhos da sociedade. É improvável pelos olhos da sociedade, né? Aos olhos de quem é improvável. Então você sempre escolhe um ponto de partida para o seu olhar. Não tem como a gente olhar no ponto de vista de tudo, mas a gente pode passear em vários argumentos, a gente pode passear em vários pontos de vista. Na PNL a gente chama isso de metaposição. Eu posso olhar essa obra do ponto de vista do diretor do filme, da escritora, mas a escritora ela não tem um olhar de preferência em nenhum. Já o diretor do filme eu sinto que tem. Mas assim, aqui você pode olhar do ponto de vista, mesmo no filme, você pode pegar o ponto de vista do que o diretor está querendo te induzir, ou do que essa tradutora, que não é a Jane, a tradutora dessa versão, tá querendo induzir com essa frase, né? Ou não. Então, assim, é um olhar que eu quero que vocês treinem, sabe? Vocês enxergarem de vários pontos de vista, porque isso vai fazer diferença na vida de vocês. Quando seu marido faz alguma coisa, você consegue transferir o seu ponto de vista para o dele. Isso faz toda a diferença. Você consegue transferir seu ponto de vista para o da sua sogra, que você está com problemas, da cunhada que está com problema, e entender as motivações da pessoa. Isso acalma você. Se você está colerizada, vai acalmar. Se você está triste, vai equilibrar. Isso é muito importante, a metaposição. Você aprender a olhar de vários ângulos. Então, se eu olhar do ponto de vista de Deus, que é o que eu costumo olhar, do ponto de vista do amor, alguns preferem chamar de amor, que seja, isso aqui não é verdade, essa frase. Desde a primeira hora que eles olharam, já estava óbvio que os dois iam se encantar, porque eles eram muito parecidos, eles são muito parecidos. Os dois eram meio orgulhosos, né? Intelectuais, cultos, profundos,
viviam mais em si mesmados, no mundo deles, né? E aí duas trocas de olhares ali foi suficiente. Ele já rejeitou, olhou, mas logo na sequência já ficou olhando para ela de novo. Então, já rolou ali. Então, o ponto que eu quero levantar aqui com essa observação é a vocação amorosa. Julia Marias acredita que existe uma vocação amorosa como existe um chamado, como existe uma vocação pessoal. Todos nós temos uma vocação pessoal. Todos nós. Mesmo você que acha que não presta para nada, você tem uma vocação pessoal, porque o mundo, se você observa o mundo, ele tem um projeto. Se tem um projeto, tem um projetista. Senão, estaria tudo jogado. Já que o mundo tem uma hierarquia, tem uma ordem, então tem um projeto, tem um propósito. Se tem um projeto, tem um projetista. Então, só por aí não faz muito sentido alguém não acreditar que existe um projetista numa inteligência tão dada na nossa cara aqui que a gente observa. Um passarinho, uma flor, um mecanismo de cada bichinho, cada ser vivo, de cada coisa, tem um projeto por trás. O nosso organismo mesmo, a ordem do sistema digestivo respiratório e como tudo acontece. É um projeto maravilhoso. Não é um caos, não é uma coisa dada, né? Não é uma coisa jogada. Então já que o ser humano, o que caracteriza a diferença nossa dos animais, nossa humana dos animais, é a história, é fazer história, é escolher, né? Porque o animal ele tá dado a comer, andar, fazer a função dele na biodiversidade, envelhecer e morrer, reproduzir e morrer. Nós não temos só essa incumbência. A nossa incumbência vai além disso. A nossa incumbência é fazer história, né? A nossa incumbência, portanto, é escolher, né? No meio das escolhas, fazemos histórias individuais para amar uns aos outros, para no fim chegar todo mundo no mesmo lugar. Qual o propósito disso tudo? O final é amar a Deus, é glorificar a Deus e ser feliz, é a felicidade. O final é a felicidade. Portanto, se a gente tem esse projeto, faz todo sentido a gente ter uma vocação pessoal, cada um tem um dom, e isso está na Bíblia também, inclusive. Pegue o seu dom dado a favor das pessoas. Se você pegar o seu dom, que seja fazer brownie, que seja costurar, que seja ser pública, que seja falar, que seja ser mãe, apesar de que eu acho que ser mãe é uma vocação natural da mulher e isso não é uma vocação pessoal. Acho que toda mulher tem uma vocação pessoal além de ser mãe, porque ser mãe está dado na sua própria estrutura e a vocação pessoal é algo maior que isso, é para além disso. Então, todo mundo tem uma vocação. E Julia Marias diz que tem uma vocação um chamado, uma vocação de enamoramento também. E eu concordo. Eu concordo porque eu vivi isso. Se você que já é casada ou tá namorando noiva, você nota que você não escolheu o parceiro que você foi escolhida. É uma coisa doida, mas a gente não escolhe. Eu não escolhi meu marido. E geralmente a gente se junta com alguém, casa com alguém que não tem nada a ver com a pessoa que a gente imaginou na juventude, que a gente sonhou na juventude, ou que a gente pensava que combinava com a gente, né? Isso é engraçado, porque você vê ali que, tem um projetinho aí também, né? Tem a junção aí de alguns casais que não é por acaso e não é minha escolha, livre escolha, é uma coisa meio que um projeto. Quem é casado tudo vai perceber isso. Com meu marido foi bem assim. Ele não me escolheu e eu não escolhi ele. Fomos escolhidos, sei lá. É um negócio maior. E ali tá bem representado em todos os casais isso. Veja, todos os casais ali, não só o protagonista, o Darcy e a Lizzie, que olharam já, né? Imagina que se perguntasse pra Liz, você quer casar com o Darcy? Não! Eu nunca vou casar com esse homem, que foi inclusive o que ela falou na obra, mas nunca. É mais fácil, ela até não lembra o termo que ela falou, mas ela falou. E ele é a mesma coisa. Então, você vê que é um negócio, só que ali ela já tinha sido fisgada. Eros já tinha pego ela e já tinha pego ele. Então, é uma coisa que a gente meio que não escolhe, né? O mesmo com a Jane e com o Bingley, né? Então, o enamoramento é uma coisa que existe. O que é o ponto que eu quero levantar aqui com a relação a esse enamoramento? Então, se você reparar, um se inclinou para o outro.
através de certas afinidades que eles não repararam, eles não tinham consciência, só depois que eles tiveram consciência. Mas o que juntou eles de uma certa forma foi uma afinidade. É como se é comparado a uma frequência de rádio. Uma frequência de rádio que eles se encontram e estão na mesma frequência, de certa forma. Só que eles não sabiam disso. Ela achava ele um orgulhoso e ela não se achava orgulhosa. Ele não se achava orgulhoso e achava ela um tanto orgulhosa, sabe? Entende? Um não tinha consciência de que estava acusando o outro de algo que era ela mesma. Então, é o efeito espelho que a psicologia chama. Isso, o nosso espelho verdadeiro, natural, que foi feito, que a natureza nos deu, é o outro. Então, não levar em consideração o que o outro pensa e fala de você, 100% não levar em consideração, é uma baita burrice. Porque o outro enxerga partes de você que você não enxerga. Para começar, assim, na maneira bem prática, o outro ouve a sua voz diferente do que você ouve, que você está dentro de você. O seu tom de voz é diferente quando ecoa. Você percebe isso, mais ou menos, quando você ouve alguma gravação sua. Então, assim, o outro sabe coisas a seu respeito que você não vai saber sozinha. Então, a opinião do outro é muito importante. E aí é o ponto de equilibrar. Mas você tem que sempre, em primeira instância, ter a humildade de levar em conta o que o outro diz sobre você. Em vez de se ofender e se fechar, leve em conta o que o outro diz sobre você em primeira instância. E avalia. Peraí, eu sou mesmo isso? Será que eu não estou me dando conta que eu sou isso? Que ali é um exemplo clássico. Que no final, quando ela vai pedir para o pai para casar e o pai pergunta, você gosta dele? Ela fala para ele, pai, eu estava cega. Eu estava cega, eu não vi que eu era tão orgulhosa quanto ele e não vi o quanto tinha um porquê por trás de tudo que ele fazia. Eu não enxerguei a beleza dele, eu enxerguei aos olhos do mundo, quando todo mundo enxergava ele. Eu rotulei ele como toda a sociedade rotula ele e não procurei investigar ele, recolher dados, olhar e aprofundar meu olhar. O meu olhar foi raso e não percebi a mim mesma que eu era tão orgulhosa e soberba quanto eu achava que ele estava sendo. Então, isso é lindo, essa parte que ela fala com o pai é linda demais, é aquela confissão que eu falo muito para vocês, vocês precisam confessar a realidade tal como ela é, e confessar implica em falar de você mesma em primeiro lugar, falar de você mesma. Então ali foi lindo, vale a pena, quem quiser dar uma olhada hoje nessa parte, prestar atenção no que ela diz, a forma que ela diz, ela fala dele, ela fala dela, ela conjuga muito bem ali a realidade, ali o olhar dela limpou e ela enxergava as coisas como realmente eram, tá? Bom, então, essa introdução eu trouxe mais para trazer luz para vocês, para um fato óbvio, mas não tão óbvio, que é um coração sincero e virtuoso. Isso é o que importa. O tema tá fixado, Diva, Noemi. O que importa é você querer se aprofundar nesses olhares, você contemplar a pessoa, você recolher dados, você não se ofender, ouvir o que a pessoa tem para dizer sobre você, tá? Porque aí você vai obter êxito na sua relação, seu olhar vai ampliar, você vai enxergar as coisas como são. Ou seja, na prática, isso tudo que eu falei agora para vocês, que vocês gostam dessa parte. Se seu namorado é rico ou pobre, se ele tem cultura ou não tem cultura, se ele tem brasão ou não tem brasão, se ele é de uma boa família ou não é, se ele é um galinha ou é um puritano, se ele tem saúde ou não tem, não são exatamente essas coisas que vão determinar se você deve casar com ele ou não. Não são essas coisas, divas. Essas coisas são periféricas, essas coisas se organizam, essas coisas mudam a qualquer momento. A qualquer momento eu posso decidir ser saudável, se eu não sou, e comer bem, e fazer ginástica. A qualquer momento eu posso estudar e conhecer coisas. A qualquer momento eu posso trabalhar, fabricar sanduíches e vender na rua e ganhar um dinheirão com isso. A qualquer momento eu posso dar o meu melhor em alguma coisa e modificar tudo. Então, não são essas coisas que vocês precisam se apegar. Vocês têm que se apegar no seguinte: quem é esse rapaz hoje? Qual a visão de mundo que ele tem? Para onde que ele está indo? Para onde ele está olhando? Para onde ele mira na vida dele?
Qual é a mira da vida dele hoje? Quando você está conversando com ele, para onde ele mira? Para onde ele está indo? Aonde ele vai chegar nesse lugar que ele está olhando? Pô, se eu ficar olhando sempre, se eu me dirigir para lá, eu vou chegar lá, eu não vou chegar lá, né? Se eu estou me dirigindo para o sul, eu vou chegar no sul, eu não vou chegar no norte. Então tem coisas óbvias, né? Que se você conhece a pessoa, você vê para onde ele está indo, aí a partir daí, para onde ele está indo? Por que ele está indo para lá? No que ele acredita nessa vida, né? E da onde veio essa crença dele? Como foi a história dele? Aí que se tem interesse em entender a história da pessoa e não se ofender, porque ele separou agora, ou porque parece que ele gosta da ex ainda, que roubada, não vou não. Cara, escuta a pessoa primeiro. Ouve a história dela. Não queira replicar, não queira argumentar, não queira fazer juízo de valor. Escuta a pessoa. Porque você pode ser a maravilha da vida dela, que ela tá precisando, que ela tá tão esperando para que a vida dela aconteça, enfim, uma felicidade maior. Entende? E a sua também, por definição, porque a nossa felicidade, principalmente da mulher, implica em formar um homem. A felicidade de uma esposa é ver que formou um homem. Porque o homem, ele se faz por uma mulher. Ele busca força por nós. O que é esse buscar força? Se buscar força é caminhar. Não, hoje eu vou lá e eu vou conseguir o melhor emprego. Hoje eu vou lá e vou conseguir o melhor... vou oferecer o melhor relatório que eu puder, que tiver ao meu alcance para o meu chefe, para ver se eu consigo uma promoção. Isso é o buscar a força. Não é o conseguir de fato. Você vai conseguir a promoção ou não, vocês estão junto no mesmo barco. É isso aí. O que importa é que ele está indo buscar a força e dando o melhor dele. Entende? Então é nisso que você tem que se apegar. Mas para você se apegar nisso, você precisa ter interesse em conhecer a pessoa. Não saber, não rotular ela. Entende? Não rotular ela se ela tem saúde ou não, se é gorda ou se é magra, se é rica ou se é pobre, de que família que é, se tem filhos ou não. Essas coisas são de menos, cara. Quando você ama a pessoa, isso tudo você modifica assim. A mulher que ama, que está disposta a amar na saúde, na doença e tudo mais, ela modifica isso assim. Quem leu as minhas biografias no destaque sabe do que eu tô falando. Eu passei por isso. Sabe o que eu tô falando? Eu tenho muita alegria no meu coração mesmo e olhar meu marido quem ele é hoje. E que, graças a mim, não uma maneira soberba falando, mas que sim, se não tivesse minha participação, ele estaria em outro lugar nesse mundo, mas com certeza, assim como eu também. Assim como eu também, só que assim, o caminho da mulher, ela que faz. O caminho do homem é a mulher que faz para ele. Essa é a nossa responsabilidade. Essa é a função da esposa. Essa é a esposa. A esposa, ela forma o homem. Entende? Então, essas mulheres que ficam querendo coceguinha, carinho, atenção o tempo todo do marido, sim, a gente precisa se sentir amada. Mas a gente se sente amada na medida que a gente é amável. Nós somos incumbidas a ser amáveis. Por definição, né? É só observar a nossa face mais delicada, mais leve. Nós fomos feitas, se você observa, né? O passarinho, ele foi feito para voar alado, né? Ele não dá para você comparar um passarinho andando como um crocodilo. Nossa, é impossível, é esquisito um passarinho andando que nem um crocodilo, se rastejando. Não faz parte da formação dele, biológica mesmo, da estrutura dele que a gente vê. Se rastejar igual um crocodilo é esquisito. A gente tem uma biologia que já demonstra doçura, graça, leveza, um ser amável. Eles não são seres amáveis. Eles são grossos, duros, tem que ir lá mesmo, lutar. Tem que ir lá lutar mesmo, tem que aguentar a dureza aí do mundo exterior, né, da batalha hoje que é na economia que acontece isso. Então, a gente não. Então, por definição, quem tem que ser amável, de fato, quem tem que ter uma pretensão de primeiro ser amável é a mulher. Quanto mais a mulher é amável, mais esse homem se equilibra. Ele tá lá no mundo grosso, aí ele chega em casa fedido, sujo, grosso,
E aí, você não tem que receber ele e falar, tá vendo? Olha a cara de bunda dele pra mim. Em vez dele vir me abraçar, porque eu tô o dia inteiro trabalhando, com a neném no colo, e não sei o que, lavando louça, fazendo jantar, fiz tudo. Em vez dele vir me abraçar com cheirinho gostoso, não sei o que, ele vem com essa cara feia. Aí você faz cara feia, ele olha e fala, meu Deus, eu tô o dia inteiro trabalhando em casa, e vê essa dureza em casa também. Ai, só que o homem não tem paciência pra DR, ele vai lá ver televisão. Ele vai lá ver televisão e fala, amanhã melhora. Amanhã é outro dia. O homem pensa assim, gente. Eles não querem muito trabalho. Eles não sabem lidar com o mundo emocional. Eles nem saberiam por onde começar. Então eles olham e falam, deixa eu ver televisão, comer, eu vou dormir e amanhã é outro dia. Ponto. Ponto. Eles não ficam viajando na maionese, como vocês acham que eles ficam viajando. Eles não ficam viajando na maionese. Eles desligam a caixa do nada, vai ver televisão, tá prestando atenção só na televisão, esqueceu que você existe, entendeu? Esqueceu sua cara amarrada. Só que isso vai culminando. A soma desses dias assim vai deixando ele muito seco. Vai deixando ele seco, ele não está sendo alimentado por você. Aí vai chegar uma hora que você vai cobrar ele de alguma coisa, porque você também não está sendo alimentada, porque houve uma separação. Você vai explodir com ele, cobrar alguma coisa e ele vai ser estúpido pra caramba com você. E aí você vai chamar ele de grosso, de violento, de agressivo, de não sei o quê. Porque, entendeu? Ele já tá há dias, tá secura. Só que ele não sabe lidar com essa situação. Então, assim, mulheres, quanto mais grave o homem chegar, não é pra você a cara. Não é porque ele não gostou de te ver. É porque ele tava num caos no dia dele, vivendo num caos, onde pessoas queriam engolir ele vivo, tomar todo o dinheiro dele, tomar o lugar dele na empresa, que é simplesmente seco, é duro. A mulher que é do mundo corporativo sabe o que eu tô falando, entende? E aí ele chega em busca de uma doçura, de um consolo, e tem uma mulher que cobra dele doçura e consolo. Comecem, a gente tem que ser amável, entende? Quanto mais grosso ele vier, mais ele tá precisando da sua doçura, da sua alegria, do seu sorriso, da sua leveza, da sua palhaçada, da sua piada. Faça isso, aí ele vai ficando mansinho, ele vai equilibrando, você equilibra ele, é o amortecedor dele. Ele vai ficando mansinho, quando ele tá equilibrado, satisfeito, ele olha pra você, diva, e quer dar o mundo pra você. Ele quer dar o mundo. E toda vez que ele vier com uma coisa grave, não sei o que fazer, tô com problema no trabalho, essa quarentena, nossa, minha empresa vai fechar, e ele tá muito preocupado, e vocês ficam, como ajudar ele? Como ajudar ele? Com o seu sorriso, com a sua leveza. Faz piada. Ai, amor. Você não falou pra eles? Eu tenho uma diva do meu grupo, ela falou, eu falei isso pra ela e ela falou, Andréia, parece mágica. Parece mágica, ele é outro. E ela falou que brincou com ele e falou, amor, você não falou ainda pro seu chefe que você é lutador de Muay Thai, que você vai fazer acontecer ali? E ele tava falando algo sério. E aí ele olhou pra ela, entende? Você quebra a gravidade da coisa. Eu faço isso todo dia com meu marido. Ele chega no negócio com a voz, tô preocupado, não sei o que. Aí eu faço uma palhaçada. Ou, dependendo da situação que eu tô disponível, ou dou um cheirinho e a gente fica juntinho. Ou eu faço uma palhaçada, ele racha o bico, ele olha, eu faço algo esquisito, fora do padrão do que ele tá esperando. Eu corto o barato dele, eu corto o barato da agressividade. Entende? E aí a coisa desenrola de uma maneira leve e gostosa. A mulher faz isso, entendeu? Eu nem falei dos personagens ainda. Nada disso que eu tô falando eu tava programado, tá, diva? É assim que acontece minhas lives. Enfim. Então, voltando aí ao eixo, eu nem vou entrar hoje nos personagens. A gente fala amanhã dos personagens. Eu vou concluir essa parte. Quando você for conhecer alguém, não é o que determina, não é se é rico ou se é pobre, se é alto ou se é baixa, se é branco ou se é preta, se tem família, se não tem, se tem filho, se não tem, se tem dinheiro. Não são essas coisas, tá? Não são essas coisas. Veja quem é o rapaz hoje, qual a visão de mundo dele, para onde ele tá olhando, aonde ele vai chegar se ele continuar olhando para lá. É bom esse lugar que ele vai chegar? Parece que não, parece que é. Se parece que não, por que você está olhando para esse lugar? Me explica, o que aconteceu na sua vida que você olha tanto para esse lugar? Quero saber a sua história, conversa. Aí depois você vai para o âmbito dos gostos dele, o que ele gosta, o que ele ama fazer. Como identifica a diferença do que ele gosta e o que ele ama? O que a gente gosta, eu gosto... deixa eu ver. Eu gosto de carne, eu gosto de carne. Eu só gosto de carne, eu fico sem carne numa boa, então eu gosto. Café, eu amo café, tá?
Não que eu não fique sem café, se precisar ficar sem café, eu vou ficar sem café, porque eu educo minha vontade. Mas eu amo café, é a primeira coisa que eu procuro quando eu acordo. Então não é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu amo. Então é uma diferença, eu tô mostrando pra vocês a diferença, pra vocês investigarem, porque aquilo que a pessoa ama, geralmente é aquilo que ela se dedica e faz diariamente. Eu tomo café todos os dias, religiosamente, todos os dias. Então é uma coisa que eu me dedico todos os dias, entendeu? Meu paladar é aguçado pro café, eu sei identificar bem um café, entendeu? Então você já vai perceber, ó, a Andrea, ela gosta de café, então ela conhece café, ela conhece o cheiro, né? Então você já vai saber várias coisas sobre ele só por essas perguntas fundamentais. São só essas perguntas fundamentais que você precisa. Então aí você vê lá como ele investe o tempo dele, aonde ele investe o tempo dele diariamente, a rotina dele, tá onde de fato. Aí você percebe a distância entre as coisas que ele sonha, que ele fala, que ele gostaria de ser e quem ele tá sendo de verdade. Ah, tipo, eu amo velejar. Ai, sério, você vai velejar com que frequência? Ah, faz uns 10 anos que eu não velejo. Aí você vai ver, pô, ele não faz o que ele diz que ama, na verdade, então ele tá distante das coisas que ele gosta, pode ser que ele esteja vivendo um momento não muito feliz, porque ele não tá em contato com as coisas que ele gosta, então ele almeja voltar a velejar. Pô, próxima vez vou convidar ele para velejar, vou trazer essa alegria para ele. Sabe, gente, tem tanta coisa bacana que dá pra fazer que o homem fica assim, ela prestou atenção em mim, que eu falei, ela prestou atenção que eu disse que eu gostava de velejar. Caramba, o homem se encanta por uma mulher assim, que tá atenta a ele, entendeu? E não preocupado em fazer uma lista se ele é bom ou não, se vai te atender ou não, só pensando em você, e você, e você. Tá certo? Que mais? Mais perguntas que vocês podem fazer para eles. O que mais ele se importa e o que ele não liga muito. O exemplo que eu falei da carne, do café. E todas essas perguntas, que são poucas, no fim das contas, são as perguntas fundamentais, essenciais, são pouquíssimas, divas, mas tem uma profundidade que você cava e não acaba nunca. Essas perguntas elementares que eu fiz para vocês, que é bom vocês anotarem, rever a live e anotar. Eu tenho que fechar a live já, porque eu não quero que ela caia. São perguntas, pouquíssimas, 5, 6, que você decorando elas e entendendo a motivação delas, vocês mergulham no mundo da pessoa, seja de um amigo, de uma amiga, da mãe, da sogra, ou da própria pessoa, do pretendente, ou de alguém que você vai ainda conhecer. E não tem fim. As respostas para essas perguntas não tem fim. Ao passo que as perguntas, você é casado ou não é? Sim ou não? Você ganha quanto? Você tem trabalho? Onde você trabalha? O que você gosta de fazer? Onde você nasceu? Acabou, aí não tem mais o que conversar. Não tem interessantilidade nenhuma. Obrigada, diva, falta 10 minutos. Então, essas perguntas, comecem, para vocês praticarem, entender a importância dessas perguntas, comecem perguntando para si mesma. Diva, pergunte hoje para si mesma. Responda você mesma, sobre si mesma, as respostas para essas perguntas. O que eu amo, o que eu gosto, o que eu valorizo, para onde eu tô olhando, por que eu olho para lá, onde que eu vou chegar se eu continuar olhando para lá, o que aconteceria se eu, em vez de olhar para o norte, olhar para o sul? Será que eu vou conseguir aquilo que eu... Olha, se eu olhar para o sul, é melhor eu olhar para o sul do que continuar olhando para o norte, que eu tô há 10 anos olhando para o norte, achando que eu vou conseguir uma coisa e olhar para o sul tá bem mais perto. Caramba, você começa a descobrir várias coisas sobre você, entendeu? Então, você tem que começar fazendo isso em você, tá? Respondendo sinceramente essas perguntas fundamentais, tá bom? Eu vou fechar para a live não cair, falta 9 minutos. E amanhã eu volto aqui meio-dia pra gente falar dos personagens da obra em si, que era o que eu ia falar hoje, tá bom? Um beijo apaixonante, bom feriado para vocês.